jovens e adolescentes sendo usados por Deus para falar aos nossos corações, mensagens sobre jovens e sobre adolescentes sendo pregadas nesse púlpito e nós ouvindo. Domingo passado o pastor Evaldo pregou sobre Timóteo, Paulo falando ao Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Hoje de manhã o Caio pregou de uma forma poderosa, uma forma tão poderosa, pastor, que eu ouvi de uma irmã que agora eu tinha que dar um jeito de fazer melhor, Mas graças a Deus não é competição. Graças a Deus não sou eu que estou aqui querendo falar, não é o que eu quero falar, e se for isso que acontecer, não é da vontade de Deus. Deus tem usado a vida de muitas pessoas, Eu lembro quando eu estava para começar o canal no YouTube, alguém lá em casa falou, não, e os seus concorrentes? Eu falei, que isso, meu filho? Estou fazendo canal de EBD, não tem concorrente nenhum. Está todo mundo trabalhando para a honra e glória de Deus. E tem falta de trabalhadores na seara. Quanto mais trabalhadores Deus levantar, melhor. Porque a seara é grande. E eu queria falar então hoje sobre um jovem até bem jovem, que ouviu Deus falar. Convidar a igreja a se colocar de pé e abrir a Bíblia em 1 Samuel 3. E eu queria ler os 14 primeiros versículos. Isso, vamos falar de Samuel. Posso ler? O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou. Foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Vamos orar? Senhor,
fala aos nossos corações. Te peço mais uma vez. Fala ao íntimo dos nossos corações, porque precisamos também, como Samuel, ouvir a sua voz. É no nome de Jesus que eu te oro. Amém. Podem sentar. Vários relatos bíblicos nos mostram homens, sobretudo no Velho Testamento, ouvindo Deus falar. Começando por Adão, o primeiro homem que Deus vinha toda a tarde ter com ele, até que ele pecou e ele se distanciou de Deus. Aí mais tarde a gente ouve Deus falando com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os patriarcas, né? Passa-se um tempo e Deus vem e fala com Moisés, comissiona Moisés a tirar o povo do Egito e várias outras pessoas. No Novo Testamento a gente tem Paulo tendo um encontro direto com Jesus, mas a maioria desses homens eram homens maduros, pessoas que já tinham uma experiência de vida, pessoas que já tinham um certo conhecimento. Samuel não. Samuel era uma criança. Não sei se era muito criança, porque a gente não tem referências escritas na Bíblia qual era a idade dele. O historiador Flávio Joséfo sugere que ele tinha em torno de 12 anos de idade, talvez aqui porque disse que ele já estava servindo na casa do Senhor, e com 12 anos o menino judeu era levado ao tabernáculo para servir. Outras interpretações levam a entender que esse jovem Samuel já seria um pouquinho mais velho, talvez quase chegando na idade que Davi derrubou Golias. De fato, a gente tem aqui um adolescente servindo na casa de Deus e ouvindo Deus falar. Samuel foi uma resposta de oração. Ana não podia ter filhos, e assim que começa o livro de 1 Samuel, Ana não podia ter filhos, e um dia no templo ela ora, derrama o seu coração perante Deus, derrama ao ponto de chorar e soluçar, ao ponto do sacerdote Eli achar que ela estava bêbada de manhã na igreja, né? E recomendar que ela deixasse esse vinho de lado. Mas não, ela estava orando e ela estava derramando o seu coração a Deus e pedindo que Deus contemplasse a vida dela e desse um filho. Depois de Samuel, ela teve mais 3 filhos. Ana fez um voto que, se tivesse um filho, ele seria trazido à casa do Senhor desde cedo. E assim ela faz. Samuel nasce e logo que ele é desmamado, ele é trazido para o tabernáculo. E ali, o versículo 21 do capítulo 2 fala que Samuel crescia diante do Senhor. Esse crescia a gente entende como crescia em conhecimento, em estrutura, em instrução e em estatura. Claro, na casa de Deus, vivendo, convivendo todo dia ali, ele ia ouvir várias coisas, iria aprender a rotina da casa de Deus, ele ia ouvir falar da palavra de Deus o tempo todo. E essa instrução foi boa e foi necessária para Samuel. Mas o ambiente em que Deus se revela a Samuel é um ambiente muito específico. O versículo 1, lá no final, diz assim: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. A palavra do Senhor era muito rara. Vocês conseguem imaginar um dia em que a palavra de Deus se torne rara? Que a gente não consiga ouvir pregar a palavra de Deus? Serão dias tenebrosos. Eu creio que eram dias tenebrosos lá também. Esse período em que Samuel vai aparecer, a gente está no final do período dos juízes, daqui a pouco vai entrar no período dos reis. Na realidade, Samuel é o último juiz, por assim dizer, que julga Israel. O período dos juízes é um período que o povo deixou Josué morreu, e a partir dali foram
levantadas pessoas por Deus para libertar o povo. Libertar de quê? O povo caía num ciclo vicioso de apostasia, pecado, opressão, arrependimento. Deus levantava um libertador e esse libertador trazia paz. Esse ciclo vicioso tinha como raiz, como culpa, o próprio povo de Israel. Ao ocupar a terra, Deus deu uma ordem muito simples. Livra a terra, limpa a terra, tira todo o povo de lá. Não se misture com os cananeus, com moabitas, com os povos que estão lá. Toda aquela terra de Canaã, toda a Mesopotâmia, Assíria, Egito, eram regiões de politeísmo. A idolatria era a cultura, por assim dizer, comum naquela região. E o povo de Deus era um povo escolhido, um povo separado, e Deus não queria que esse povo caísse na idolatria. Os 3 primeiros mandamentos, os irmãos lembram quais são? Não terás outros deuses diante de mim, amarás Deus sobre todas as coisas, e não farás para ti imagens ou escultura. 3 dos 10 mandamentos eram sobre a exclusividade que Deus queria do povo. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é a idolatria. Mas aquele povo, o tempo todo, caía na idolatria. Se afastava de Deus, se misturava com os povos, dava seus filhos para casar com as filhas deles e vice-versa. A cultura, entre aspas, se misturava e o povo começava a adorar outros deuses. O que Deus fazia? No meio desse pecado, dessa apostasia, deixava com que outro povo viesse e oprimisse o povo de Deus. Que coisa triste a gente ser castigado por Deus. Que coisa terrível a gente ser castigado por Deus. Isso aconteceu várias vezes nessa época. No meio da opressão, o povo se lembrava de Deus, voltava-se a Deus, pedia perdão, aí sim, Deus levantava um libertador. E esse libertador era um juiz, era um guerreiro, na realidade, que trazia paz ao povo por um determinado período de tempo. A Bíblia narra, no início do livro de Juízes, que quando esse juiz morria, o que acontecia? Tudo de novo. O povo apostatava, esfriava a fé, pecava, vinha opressão, vinha arrependimento. Deus levantava de novo um libertador que dava paz. Esse ciclo aconteceu, ou pelo menos é narrado na Bíblia, em torno de 12 vezes, um pouquinho mais, 14 talvez. E agora a gente está em Samuel, no final do período dos juízes. Daqui a pouco o povo vai pedir a Samuel um rei, Saul vai ser ungido rei, depois Davi, e aí começa um outro ciclo de reinados, mais 350 anos. E, infelizmente, a frase que mais se ouve era: fez o que era mal aos olhos do Senhor. A gente está num período em que o povo de Deus insiste em pecar. E naquele período, a palavra do Senhor era muito rara. As pessoas não entendiam, não sabiam qual era a vontade de Deus. A palavra de Deus não era pregada, as pessoas não conheciam a Deus. Pior, as visões não eram frequentes. Não havia profeta em Israel. Os irmãos conseguem imaginar a situação em que o povo está? Os juízes levantados não eram necessariamente pessoas crentes, pessoas tementes a Deus. Eram guerreiros, eram libertadores que Deus colocava à frente do povo e levava a libertar o povo. Mas vários deles erraram depois e pecaram depois. Quando a gente olha os reis, também, a maioria deles errou, pecou e caiu. Faltava referencial para o povo. Será que a gente está assim hoje? Temo por essa época e temo pela piora dessa situação. Precisamos de referenciais.
Mas Eli era o sacerdote, mas Eli não era referencial. Infelizmente, a Bíblia narra ali no capítulo 2 que seus filhos pecavam, e pecavam feio. Quando estavam preparando lá as ofertas no templo, eles vinham com garfo, espetava. Não, mas espera aí, a gordura tem que derreter primeiro. Não, eu quero a carne desse jeito. Espetava e entrava até em luta corporal e arrancavam as ofertas. Que coisa feia. A Bíblia fala literalmente, eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Prostituição. Com os filhos do sacerdote, não só porque eram filhos, mas serviam na casa de Deus. Tempos terríveis. Tempos em que não havia referencial para o povo. E no meio desse tempo, Deus fala a Samuel. Deus se revela a Samuel em sua tenra idade. E eu queria comentar aqui 3 condições que permitiram a Samuel ouvir a voz de Deus. A primeira delas, a primeira condição, é que Samuel estava no lugar certo. Samuel estava no lugar certo. Ele sendo entregue como criança no templo, e o templo naquela época é diferente do templo hoje, né? Hoje a gente fecha aqui e vem uma secretária ali administrativa durante a semana, um zelador para cuidar de algumas coisas, mas a igreja geralmente está só com essa parte administrativa funcionando. Naquele tempo, não. Naquele tempo, a tribo de Levi tinha as suas 48 cidades, se não me engano, espalhadas pela terra, e essas cidades eram cidades em que eles viviam e pregavam a palavra, estudavam a palavra e viviam apenas do templo. E Samuel foi entregue no templo nessa situação, como criança, para ser cuidado lá. E ele já tinha, o texto nos dá um indício de que ele já tinha algumas coisas que ele fazia de forma automática no templo. No versículo 15, logo a seguir, ele diz que ficou Samuel deitado até a manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Veja que ele não precisava de ninguém ir mandar, olha, vai lá e faz. Ele já sabia a rotina dele, ele já estava ali dentro do trabalho, dentro da obra. Isso também serve de lição para a gente, né? Às vezes a gente espera alguém pedir alguma coisa que a gente está vendo, que está faltando, vai lá e faz. Vai e faz, não precisa pedir, ninguém pedir, não. Esteja pronto. E Samuel se submetia à vontade de sua mãe e ele se submetia à vontade de Eli. Apesar dele estar ali criado no templo, será que ele nunca pensou, não, eu vou fugir daqui, isso aqui é muito chato, os outros meninos brincam e eu não? Eu fico imaginando, né? A gente de vez em quando divaga aí, a Bíblia não diz nada disso não. Mas ele estava ali, ele se submetia à vontade de Eli, ele se submetia às ordens de Eli, ele se submetia às ordens de sua mãe. Sua mãe todo ano ia visitá-lo, toda hora ele levava uma roupa nova, cuidava dele mesmo à distância, ela estava presente. E o versículo 3 nos fala que Samuel estava deitado, e tendo deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Essa lâmpada que ele se refere aqui é aquele candelabro de 7 braços lá, que colocavam óleo durante a noite para ficar queimando, né? E dependendo do óleo, dependendo do vento, enfim, do que passasse ali, podia se apagar antes, mas geralmente pela manhã. Então provavelmente Deus apareceu aqui a Samuel já no amanhecer. E Samuel estava deitado no templo. Ele não estava deitado no Santo dos Santos, onde ficava a arca, não é isso que o texto nos diz. Mas ele estava dentro da área do templo, no local, e o autor, né, e eu abro um parênteses aqui, o autor desse livro não é totalmente conhecido, mas há suspeita que pelo menos 1 Samuel foi escrito por ele mesmo. Então, é interessante a gente ver como ele escreveu, como ele registrou a história dele mesmo. Ele faz questão de dizer que ele estava no templo do Senhor,
no mesmo templo em que estava a Arca da Aliança. O que significa a Arca da Aliança? Qual era o significado da Arca da Aliança? A presença de Deus. A Arca da Aliança foi instituída lá na saída do Egito, quando Moisés recebeu de Deus lá as ordens para construir o tabernáculo, e a arca foi feita para colocar ali, dentre outras coisas, as tábuas dos mandamentos. E ela representava a presença de Deus no meio do povo. Quando o povo ia marchar, a tribo de Levi levantava a arca, aquilo servia por sinal, o povo levantava o acampamento e ia atrás da arca. A arca de Deus, a arca da aliança, significava a presença de Deus. Mais importante do que estar deitado no templo dormindo, era estar na presença de Deus. Ele estava no lugar certo. Tá certo, pode ser que eu não tenha condições de viver na igreja, de trabalhar na igreja, mas ele estava na presença de Deus. E a gente não precisa morar nem dormir na igreja, mas a gente precisa estar o tempo todo na presença de Deus, independente do lugar onde a gente esteja. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer compra, pagar as contas, né? Difícil estar na presença de Deus pagando conta, né? Mas, enfim, temos que ir lá pagar as contas, temos que cumprir as nossas obrigações, mas a gente precisa estar na presença de Deus. O Salmo 1 nos dá algumas orientações de onde não estar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. No nosso dia a dia, a gente está fazendo as nossas coisas. Será que eu tenho feito essas coisas aí? Misericórdia. De vez em quando a gente se distrai, não é mesmo? De vez em quando a gente esquece que é crente. Esses dias, dentre lá as apostilas lendo lá do curso, me vem uma discutindo sobre a questão da vida secular e a vida sacra, né? Como se a gente tivesse ou pudesse dividir o nosso dia a dia, a nossa vida, em duas partes. Agora eu estou na presença de Deus. Agora eu vou deixar Deus aqui um pouquinho no canto. Eu vou trabalhar, eu vou para a escola, eu vou jogar futebol, eu vou correr, eu vou fazer as minhas atividades do dia a dia. Tem isso não. A vida é uma só. O que eu não posso fazer dentro da igreja, eu não posso fazer. O que eu não posso vestir dentro da igreja, eu não posso vestir. O que não serve para os irmãos da igreja verem o que eu estou fazendo, não é para fazer não, nem escondido. Porque não tem vida sacra e vida secular. A vida é a vida. Por mais que a gente ache que a gente sai da presença de Deus, a gente não sai não. No máximo a gente ignora Ele e vira as costas para Ele. Mas Ele está ali. Ele está conosco. Não tem essa divisão. Não anda segundo
o conselho dos ímpios? Será com quem que eu estou pegando conselho? Será com quem que eu estou derramando os meus problemas, falando da minha vida, reclamando dos outros? Será quem está me aconselhando? Ai, ai, ai. Não se detém no caminho dos pecadores. Quem que eu estou imitando? Quem é o meu padrão? Estou falando da resposta do gabarito. Não, meu padrão é Jesus, a gente sabe. Mas quem de fato está sendo o meu padrão? Quem de fato eu estou imitando? O que eu faço antes de pensar? Né? Porque depois que eu penso, eu corrijo. Mas o que eu faço antes de pensar? Será que eu estou imitando a Jesus? Ou será que eu primeiro me estresso, eu primeiro explodo, eu primeiro falo o que eu não deveria falar e depois eu me arrependo? Ah, é difícil. É muito difícil. É difícil. Mas a gente tem que perseguir. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora danou-se, né? Agora complicou. Porque tem umas piadinhas que de vez em quando, umas brincadeiras que de vez em quando rolam no trabalho, na faculdade ou entre os amigos. Quando eu vi já estava, né? Eu já estava rindo. Será que eu tenho me assentado na roda dos escarnecedores? Aqueles que começam com uma piada, com uma gracinha, e daqui a pouco já estão falando mal de Deus, já estão debochando do Evangelho, já estão debochando de Jesus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será? Será que eu tenho conseguido meditar na lei de Deus, na palavra de Deus o tempo todo? É desafiador. É desafiador, mas nós temos que perseguir. Samuel conseguiu ouvir de Deus, ouvir a voz de Deus, porque ele estava no lugar certo. Vou fazer o paralelo com Caio. Tem jeito não, né? Os discípulos estavam no barco com Cristo. Também estavam no lugar certo. Né? Precisamos estar no lugar certo. Bom, a segunda condição que permitiu Samuel ouvir a voz de Deus foi que ele se permitiu conhecer a Deus. O versículo 7 começa dizendo assim: porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Mas ele não estava dentro da igreja? Ele não estava sendo instruído dentro da igreja? Ele não ouvia falar da palavra de Deus o tempo todo? Ele não sabia todas as leis? Ele não estava ali praticando e servindo a Deus o tempo todo? Pois é. Mas uma coisa é a parte teórica, outra coisa é a parte pessoal, a prática. Interessante como começa o versículo, né? Porém, ele estava crescendo em instrução, ele estava crescendo em sabedoria, mas, né? Ideia contrária, ele ainda não conhecia o Senhor. O Senhor já tinha falado naquela noite 2 vezes para ele. E ele não havia entendido que era Deus falando. Aliás, nem Eli tinha entendido ainda. Nas 2 vezes que Deus falou, nem ele nem Eli entenderam. E conhecer aqui revela uma coisa que a gente precisa ter com Deus. A gente precisa ter conhecimento íntimo. Intimidade. Saber o nome de uma pessoa, onde mora e qual trabalho, não me faz conhecer essa pessoa, não. Tem muita coisa que ela pode estar escondendo e eu não sei. Isso não é conhecer. Isso é ter uma noção de quem é. Mas eu preciso, para conhecer o dia a dia da pessoa. Conhecer seus problemas, conhecer seu coração. Fácil, né? Nem um pouco. Nem em casa a gente conhece direito uns aos outros. Não é verdade? Às vezes a gente vai tentar agradar um filho e erra.
A esposa erra, faz tudo ao contrário. Conhecer é uma coisa complicada, mas a gente precisa conhecer a Deus. Conhecer implica intimidade. Às vezes, vamos lá. Intimidade com Deus, oração e leitura bíblica. Êxodo 33 mostra como Moisés tinha intimidade com Deus. Êxodo 33, de 7 a 11. Tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E acontecendo que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, pois tornava-se ao arraial. Mas ao seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Deus falava com Moisés face a face. Isso é que é intimidade. Será que a gente quer intimidade com Deus? O salmista fala lá em Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Ou então em Salmo 42, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Aí os jovens de 40, 50 anos talvez, vão lembrar de uma música que tinha, do Titãs. Você tem sede de quê? Você tem sede de quê? Ah, não, tenho sede de Deus. É isso que você aproveita o seu horário vago para buscar? Estamos no meio da seca, graças a Deus começou a chover, é um alívio para a gente aqui, né? Mas a garganta arde, corre lá, bebe um copo d'água, que a coisa está feia. É sede, é falta d'água. Será que a gente tem sede de Deus? Na primeira oportunidade que eu posso, eu vou e busco o que para me alimentar? Tiago 4, de 7 a 10, Tiago falando sobre as maledicências: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. A intimidade é recíproca. Tem uma reciprocidade nisso. A gente precisa buscar a Deus para que Deus venha falar conosco. Sem intimidade a gente não ouve a Deus. Não tem jeito. Jeremias 29, 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Será que é assim que a gente tem buscado a Deus? De todo o nosso coração? Mas e Samuel? Bom, Samuel não estava entendendo nada. Ele foi lá e se apresentou ali, Eli, 3 vezes. E na terceira vez, Eli responde, ele instrui a Samuel: olha, Samuel, quando você ouvir de novo essa voz, responde assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fico imaginando um garoto de 12 anos de idade, ouvindo uma voz que ele não sabe de onde vem, não é isso?
vai lá perguntar se era Eli que estava chamando, e ele diz que não é ele. E de repente Eli manda ele voltar e responder assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu fico imaginando eu com 12 anos de idade, acho que eu não voltava não. Eu acho que não. Eu não sei. Mas Samuel voltou. E voltar significou o quê? Disponibilidade. Significou que ele estava disposto a quê? A conhecer a Deus, a entender quem era esse Senhor que estava chamando ele. Samuel se permitiu conhecer a Deus. Será que a gente tem se permitido conhecer a Deus ou não? A terceira condição que permitiu Samuel ouvir a voz de Deus foi estar atento à revelação de Deus. O mesmo versículo 7 que eu li agora há pouco, fala assim: ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Manifestada, revelada, descoberta, tornada clara. Um outro intérprete quis dar a entender que Samuel ainda não sabia que ele seria profeta em Israel. Enfim, a ficha não caiu. Bom, a ficha não caiu, eu tenho que explicar, né? Porque o povo também não sabe o que era a ficha não caiu, né? Quando eu era adolescente, eu ainda ia sozinho para a escola. Meu pai deixava. Morava no Rio, ele deixava eu andando para a escola. Mas eu levava 2 fichas telefônicas, que era um negocinho que a gente tinha que colocar no telefone para poder ligar. E a ordem era: chegando lá, ligue para casa e avise que você chegou. E na volta também. Né? É bem verdade que de vez em quando a gente esquecia de propósito. Enfim. Depois levava bronca, né? Mas tinha que colocar a ficha e discar. E quando meu pai atendia, a ficha caía. A comunicação aí estava completa. E aí eu poderia falar. É isso que era a ficha caiu. Tá? O povo com mais de 40 anos, não deve saber, menos de 40 não deve saber o que é isso. Mas naquele momento talvez a ficha tenha caído. E Samuel conseguiu entender que algo sobrenatural estava para acontecer em sua vida. A ficha caiu. Ele não conhecia Deus e Deus não havia se revelado para ele. Ele estava na casa de Deus, ele estudava as coisas de Deus, ele ouvia o profeta falar, ler o texto, ele sabia todos os procedimentos da casa de Deus. Com alguns anos ele com certeza aprendia isso, mas a ficha não havia caído. E naquele momento, talvez, a ficha caiu. E Samuel se dispõe a ouvir o que Deus tinha para falar para ele. Fala, porque o teu servo ouve. Nos dias de hoje, né? Fala que eu estou focado. Eu estou atento. Eu vou buscar te ouvir. Eu vou deixar de lado o WhatsApp, o Instagram, o TikTok. Não é isso? Vou desconectar do mundo e vou focar em você. Difícil, né? Nos dias de hoje é muito difícil. Mas Samuel parou para ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, a gente precisa estar focado nele, não tem jeito. Se a gente não tiver focado, a gente não entende, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Jesus, lá em João 10, os judeus estavam perguntando se ele era ou não era o Cristo, e ele já tinha falado que era o Cristo, né? E ele fala: eu já falei, mas vocês não acreditam. Versículo 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Quer ouvir Deus falar? Ele vai falar. Mas siga. Mas siga. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto
contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. No versículo 10, depois que o Senhor fala 3 vezes a Samuel, e o Samuel volta para o seu quarto, disposto a atender, o jeito que Samuel, se foi ele que escreveu, relata, é diferente. Ele não fala, ele fala na primeira, na segunda, na terceira vez, que Deus falou, que Deus chamou. Mas no versículo 10 ele fala assim: então veio o Senhor, e ali esteve. Perceba, quando Samuel entendeu o que estava acontecendo, quando caiu a ficha, quando a comunicação fechou, Deus veio. De repente, Deus já estava ali, mas ele entendeu a presença de Deus naquele momento. Deus falando com ele, não de longe, mas de perto. Agora, com o coração disposto e atento, Deus vem e fala com ele. Aí, a partir daí, Deus revela seus planos, ele presta atenção, era um menino, na mensagem parece complicada, mas ele presta atenção e consegue narrar tudo para Eli depois, que ele pede para ele o que tinha acontecido. Quais são os planos de Deus para a sua vida? Você já ouviu Deus falar? Eu não estou falando só de carreira, não estou falando de trabalho, vida financeira, relacionamento. Estou falando de reino. Tudo isso vai acontecer e Deus vai fazer tudo isso na vida da gente. Mas qual é a vontade dele para você no reino? O que ele quer que você faça no reino? Você já ouviu a voz de Deus? A consequência disso aqui, já caminhando para a conclusão, 1 Samuel 3, de 19 a 21, conclui o capítulo assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele. Opa, já mudou o jeito que crescia, né? Ele crescia em instrução e estatura, agora ele crescia e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel guardou aquilo com todo cuidado. Guardou no fundo do coração. Será que a gente é cuidadoso assim com as coisas que Deus fala conosco? De vez em quando a gente esquece, né? De vez em quando a gente precisa ser lembrado de coisas que aconteceram um tempo atrás. Eu estou próximo a me aposentar e a gente começa a lembrar de quando eu comecei lá atrás. De quando eu parei minha vida toda, que eu fui fazer um concurso e eu tinha certeza de Deus que era para parar aquele ano, fazer aquele concurso. Mas que eu não ia correr atrás de dinheiro de novo. Que aquilo ali era o que Deus tinha para mim. Aí a gente quer cair na tentação, mas eu podia. Não, espera aí. Volta. Guarda aquilo que Deus falou no seu coração. Guarda para a vida toda. Guarda para a vida toda. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, de norte a sul, né, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. A coisa se espalhou de tal maneira que todo mundo entendeu, enxergou e confirmou que aquilo que Deus tinha, não só para Samuel, como para o povo. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor manifestava ali a Samuel. Companhia próxima de Deus,
cuidado e atenção de Samuel, a revelação de Deus para a vida de Samuel. Vocês lembram, quando eu comecei, que eu falei do ambiente, que eu disse que não tinha profeta em Israel? Pois é, o capítulo começa dizendo, né, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. E termina dizendo que Samuel estava confirmado como profeta em Israel. Graças a Deus, Deus acudiu o seu povo e trouxe alguém para trazer a palavra de Deus. A partir daí acontecem algumas coisas que já tinham sido previstas, né? Os filisteus entram em guerra com o povo, os filhos de Eli morre, isso já tinha sido dito diretamente a ele ali no capítulo 2, né? E a arca é tomada, depois causa problema lá nos filisteus, a arca é devolvida, e mais tarde, lá no capítulo 8, Samuel já idoso, né? Ele tenta colocar os seus filhos como juízes, mas a coisa não dá certo, porque seus filhos eram corruptos. Será que Samuel errou? Eu não sei. Samuel foi displicente na educação? Eu não sei. Não vou julgar. Mas não deu certo. E o povo pede a Samuel um rei. Eu não quero um outro juiz, nem um outro profeta. Eu quero um rei. Samuel 8, de 6 a 7, 1 Samuel. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Samuel ficou indignado com a escolha do povo. E nós? Temos ficado indignados com as escolhas do povo? A gente vê que o povo não tem feito boas escolhas, né? Algumas coisas têm vindo a nós como é normal, é opção, é isso, é aquilo. E eu temo, porque aos poucos essas coisas vão tomando um ar de normalidade, vão tomando um ar de coisa neutra, de coisa, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, e a gente vai começando a achar normal. Samuel não achou normal quando o povo não quis um outro profeta. Samuel não achou normal quando o povo não quis um outro juiz. Ele ficou indignado com as coisas de Deus. Jovem de todas as idades, procure estar no lugar certo. O lugar certo para estar é na presença de Deus. É no centro da vontade de Deus. Procure conhecer a Deus, tenha intimidade com Ele, busque intimidade com Ele. Tem um cântico infantil que eu lembro o tempo todo. Acho que a gente aprende as coisas mais importantes até os 5, 6 anos de idade. Tem um cântico que diz: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Ainda diz: quem não ore e a Bíblia não lê, diminuirá. Né? É bem infantil. Mas a ideia é essa. A ideia é exatamente essa. Intimidade com Deus. Busque conhecer a Deus. Ore. Fale com Ele, leia a sua palavra, leia a Bíblia. Deus fala aos nossos corações. Procure estar atento à voz de Deus. Procura entender qual é o plano de Deus para a sua vida. Os discípulos estavam no barco com Jesus, não é isso? Mas mesmo assim eles não conheciam a Jesus. Eles se espantaram quando Jesus acalmou a tempestade. Mesmo sabendo que eles estavam cumprindo a ordem de Deus, como Caio falou aqui de manhã, eles se espantaram, eles se assustaram. A gente de vez em quando se assusta. Hoje Deus não fala
desse jeito, face a face conosco. É muito raro, é muito difícil. Mas Ele fala pela sua palavra. Ele fala por pessoas, Ele fala por situações. E a gente precisa buscar estar na presença dEle. Aos jovens, um pouquinho mais novos, Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Que Deus nos ajude a estar na sua presença. Que Deus nos ajude a conhecê-lo cada vez mais. Que Deus nos ajude a ouvir a voz dele e entender, a ficha cair, para a gente de fato conseguir entender o que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque falaste ao meu coração, Senhor Deus. Espero que tenha falado também ao coração dos irmãos, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a estar na Tua presença, a meditar na Tua palavra de dia e de noite, a buscar o convívio contigo, a buscar não só o convívio, mas a intimidade. Falar contigo a todo momento, Senhor Deus. Contar até 10 antes de se irritar e aproveitar enquanto conta falar contigo de novo, Senhor. Para que possamos agir conforme a Tua vontade. Fala aos nossos corações qual é a Tua vontade que Tu tens para nossas vidas, Senhor Deus. Para cada irmão aqui, para cada irmão que nos ouve, Senhor, qual é a Tua vontade no reino de Deus? Qual é o Teu plano? O que Tu queres, Senhor Deus? Qual é a missão que Tu tem para